Paz seja com todos. Joana de Ângeles, do livro Vida, Desafios e Soluções, pelo médium de Paulo Pereira Franco. Os compromissos graves do próprio esforço é a única maneira de cada qual encontrar-se com a sua realidade e trabalhar, ampliando-lhe a capacidade de desenvolvimento. Felizmente, chega-se ao momento em que os verdadeiros mestres e guias ensinam os caminhos, porém exigem que os aprendizes avancem, conquistando eles próprios as distâncias, particularmente aquelas íntimas que os separam do imperecível si. Jamais poderás mudar o mundo, impondo-lhe regras de conduta. No entanto, quando te modificares para melhor, o mundo também estará menos agressivo e menos infeliz. Todos fazem parte do mesmo conjunto e qualquer distúrbio em uma área de imediato irá afetar a outra mais próxima e sucessivamente. É do livro Liberta-te do Mal. Do livro Conflitos Existenciais. Cresce indevidamente que somente os indivíduos superiormente qualificados podem experimentar essa alegria, essa vivacidade, o triunfo sobre os conflitos. Lhe engano, porquanto esses bens estão ao alcance de todos, quantos realizem atos de enobrecimento e esforcem-se por lográ-los. Cada ato bem conduzido oferece a compensação do resultado futuro. Quando está desperto, lúcido, para os objetivos essenciais da existência, ergue-se o indivíduo e sai do meio dos outros que estão mortos para a realidade. Do livro Desafios e Soluções. Então, nesse momento, eu e vocês somos um. Todo o conforto, tudo que eu conseguir no meu universo, eu vou estar partilhando com vocês, porque eu estou sendo usado como um microfone. Então, tudo que passará pelo meu universo, a intenção é que chegue na consciência de vocês, dando conforto ao corpo, dando serenidade, tudo que for possível, para que possamos receber com boa vontade a mensagem do Cristo, que na realidade já encontra-se em nossa consciência. Nós queremos diminuir esse espaço entre nós e o imperecível si, que é o Espírito, a nossa consciência, conforme vocês ouviram com Joana de Ângeles. Essa estrela de primeira grandeza, sol de nossas almas, tem nos conduzido há muito tempo. O projeto de Joana de Ângeles tem milênios. O projeto Despertar da Consciência, sobre a sua orientação direta, e ela, para quem não sabe, tem Francisco de Assis como seu referencial, como seu mentor, e ele, o próprio Cristo, e assim sucessivamente. Ela, como Bezerra de Menezes, Miramês, Leon Denis e outros, são galhos, são folhas dessa árvore generosa que nós chamamos de Cristo. Evolução do pensamento desse Espírito, que não temos palavras para definir o que já conquistou e a grandiosidade de sua obra a benefício de nós outros, ou de todos nós. Só é feliz quem é livre, e só é livre quem assume responsabilidade. Ser livre, de fato, é quando temos a liberdade de fazer somente o bem, porque não existe em sentido profundo livre-arbítrio, porque Jesus afirmou claramente: eu só faço a vontade do meu Pai que está nos céus. Deus não criou o mal, então não tem como escolher entre o mal e o bem, porque Deus não criou o mal, segundo Allan Kardec, conforme está na sua obra.
principalmente na obra Céu e Inferno, onde ele derruba por decreto o céu e o inferno. Não são lugares, são estados de consciência. Assim como a sua santidade, o Papa João Paulo II derrubou por decreto o céu e o inferno. E se não existe o reinado, também não existe o rei, não existe demônio. Kardec também coloca dessa maneira. De modo que ser responsável é quando eu tenho a consciência exata e sou eu que escolho o que pensar, o que sentir para qualificar o que penso, o que falar para semear o que penso e sinto e o que fazer para cultivar o que falo. O princípio inteligente do universo é a menor de todas as partículas e tem o nome de espírito, é a nossa origem. Ele é uma fração do psiquismo divino ou aquela força vital do Evangelho que nós falamos. Então, a vitalidade que vai gerar a vida, que vai nutrir a vida. E a lei, que é outra faceta do Evangelho, vai organizar e manter a vida. Então, quando eu falar de mônada, fascículo de luz, átomo primitivo, espírito com E minúsculo, eu estarei falando dessa partícula. Quando eu falar de átomo físico, que compõe todas as formas no mundo em que vivemos, na natureza de modo geral, eu estarei falando de átomo que compõe a matéria que nasceu daquele outro. Aquele outro, quando se reúne, transforma-se no amor. O amor é a reunificação das mônadas em unidades cada vez mais amplas, conforme o teólogo Carlos Torres Pastorino, em Sugestões Oportunas, no livro. E esse amor, como vocês vão ver daqui a pouco com Joana, além de ser o antídoto para todas as causas de sofrimento, ele gera e sustenta a vida em todas as suas expressões. Então é ele que vai transformar-se na energia universal, que transforma-se na matéria mental, que vai transformar-se na energia vital, que vai transformar-se no átomo. E esse átomo vai passar por todos os reinos e quando chega no ápice do corpo humano, no sistema nervoso, ele vai transformar-se de algo físico em psi, a começar pelos instintos, levando o seu estágio evolutivo para as sensações, mais tarde para as emoções, conforme a Joana, depois para os sentimentos, mais tarde para o pensamento, depois para a inteligência, até transformar-se em consciência. Esse é o psiátomo. Ele tem 3 núcleos igual o outro. O primeiro organiza e mantém a vida. O outro, responsável pela percepção e pela memória. E o último, o mais nobre dos núcleos, a inteligência e a consciência. São esses átomos que se reúnem para formar o espírito, a individualidade, o ser imortal, não mais o princípio inteligente. Vocês podem ler em Kardec, na questão 23, quando ele questiona o que é o espírito, o princípio inteligente do universo, aquele primeiro. Na questão 25a, entre parênteses, para que não houvesse confusão, aqui eu estou falando de espírito, princípio inteligente do universo, não da individualidade. Na questão 76, quando ele questiona de outra forma, no plural, aqui que é o espírito, lá que são os espíritos. São seres inteligentes da criação, nota de rodapé. Agora eu estou falando da individualidade e não mais do princípio inteligente. Como se falasse, aqui eu estou falando da semente, aqui eu estou falando da árvore. Então esse é o espírito, princípio inteligente, esse é o espírito, a individualidade. Esse é o com E minúsculo, este com E maiúsculo. Esse é o átomo físico que compõe o mundo das formas, esse é o psiátomo que compõe o mundo espiritual e tudo que nele existe. Hernani Guimarães Andrade, na obra Psiquântico. Então só existe uma única partícula, é essa partícula que transforma-se na matéria, eleva-se ao estágio de vidas psíquicas e transforma no espírito em individualidade. Leon Denis na obra O Grande Enigma, ou Pietro Baldi na obra Grande Síntese, ou Hernani Guimarães Andrade na obra citada Psiquântico, ou André Luiz em todas as suas obras, ou o próprio Kardec no Livro dos Espíritos. Tudo cresce, tudo evolui, desde o átomo primitivo até o arcanjo que começou por ser átomo. Você já foi um pé de alface? Todos nós fomos. E depois animou o pé de alface.
Você já foi a folha de uma alface? Já foi. Depois foi o pé de alface inteiro, foi o canteiro foi a hortaliça. Todos nós já fomos. E como você trata seus irmãozinhos? Pé de alface, o repolho, a beterraba, trata com o mesmo amor que gostaria de ser tratada? É Jesus que falou: tudo que fizer a um dos meus irmãos mais pequeninos é a mim que o fazeis. Todos esses seres são seres menores do que nós, igualmente vivos. Para Divaldo Pereira Franco, porque ele proferiu, citando Viana de Carvalho, numa palestra, essas palavras em relação ao Espiritismo: o Espiritismo é a ciência da religião, a religião da filosofia e a filosofia da ciência. Ficou alguma coisa de fora? É a síntese do ensinamento cósmico. Mais tarde, após esta lembrança de Joana de Ângeles na obra O Homem Integral, dizendo que o Espiritismo, por sua vez, sintetizando diversas correntes de pensamento psicológico e estudando o homem na sua condição de espírito eterno, apresenta a proposta de um comportamento filosófico idealista, imortalista, auxiliando-o na equação dos seus problemas, sem violência e com base na reencarnação, apontando-lhe os rumos felizes que deve seguir. É uma ciência que estuda a origem, aquele princípio inteligente, a natureza, como ele se transformou em individualidade, e a sua destinação, como ele chegará à angelitude, por exemplo. É uma filosofia que nos ensina a pensar através do estudo, uma ciência que nos ensina a fazer através da experimentação, da instrução, que é quando colocamos a mão na massa, do discernimento, e uma moral, um código de ética e moral, o Evangelho do Cristo, que nos define um comportamento adequado para seguirmos, uma bússola. Mas encontramos na obra de Joana de Ângeles, mais tarde, ela relembrando Viana de Carvalho na obra Atitudes Renovada, ela afirma: o Espiritismo é a ciência da filosofia, a filosofia da religião e a religião da ciência. Mudou a ordem, mas continua a mesma coisa, continua uma síntese. Quando vamos analisar a obra do próprio Viana de Carvalho, Sementeira da Fraternidade, por Divaldo, religião da ciência, o Espiritismo, como ciência da filosofia, é ao mesmo tempo a filosofia da religião. Mudou de novo a ordem, mas não mudou o sentido, que é síntese. Em sua ética, não se estratifica na moralidade das convenções transitórias, a moral de época, nem se resume a dogmas atentatórios à razão. Então é uma doutrina de lógica, de bom senso. O que é verdade agora pode não ser daqui a pouco. A natureza ainda não pronunciou a sua última palavra. O que é verdade agora pode ser equívoco amanhã, e o que é equívoco agora pode ser verdade amanhã, quando entendemos. Por exemplo, quer uma virtude mais essencial e mais nobre do que o auto-perdão na atualidade, para poder nos curar do câncer, por exemplo, e de todas as demais enfermidades? O perdão aos nossos semelhantes para que possamos reconciliar com eles? Mas o mundo está se transformando e, segundo esses autores, o bem vai predominar. Se vai existir somente o bem, vai haver melindres, mágoas, ressentimentos? Não. Então, nesta época, a virtude será o não se ofender, não mais perdoar. Já vai estar fora de moda, vai estar desconexo com as diretrizes de harmonia. Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda. Como efeito inevitável, a inspiração superior vem trabalhando em nome dessa lei. O Evangelho, o Espiritismo como o cristianismo redivivo, Jesus de novo, para que o Espírito, a individualidade e, por que não, o Espírito, o princípio inteligente também, modele as asas para a ascensão, o conhecimento, o amor.
para transformar-se em sabedoria no coração do qual nascem as virtudes que vão transformar-se na consciência, conforme a autora. Então, através das disciplinas morais e sociais, mediante as quais aprende a dominar os impulsos e racionalizá-los, para que eles fiquem compreensíveis e depois possa ser promovidos para outras realidades, para que no futuro consiga introjetar o sentimento profundo do amor e mergulhado conscientemente na lei natural, que é a lei de Deus, que rege todas as coisas, a lei de amor. E agora a gente consiga utilizar-se da intuição, porque não vai ser mais nenhuma das mediunidades vigentes, nem psicofonia, nem psicografia, nem qualquer coisa, mas a intuição, que é uma visão direta, que nós vamos comunicar direto com a fonte. Então, da intuição ou a comunicação direta com o pensamento universal, espraiado em toda parte, ascendendo aos planos da felicidade que almeja. Emmanuel fala a mesma coisa, Chico Xavier na obra Pinga Fogo fala a mesma coisa, André Luiz na obra No Mundo Maior fala a mesma coisa. A mediunidade do futuro será a intuição. A reunião mediúnica vai ser onde estivermos, na fila do banco, no supermercado, na lavoura, onde eu precisar da orientação dos espíritos ou da minha consciência, é ali que vai acontecer a reunião. Não mais ficarmos limitados às reuniões convencionais. Nada contra, cada um faz o que quer. Isso são as informações dos espíritos. Emmanuel fala que quando nos transformarmos moralmente e desenvolvermos a intuição, nós vamos acessar a fonte sem a ajuda de quaisquer intermediários, buscar diretamente na fonte. E Kardec fez o dever de casa. Até 1859 ele usou a mediunidade. De 1859 para frente ele usou a intuição. A Gênese, a obra mais complexa de sua lavra, foi escrita em mais de 90% pela intuição de Kardec. Ele buscou diretamente na fonte. Camille Flammarion psicografou a sua própria consciência, porque Galileu, para quem não sabe, é a consciência da vivência anterior de Camille, assim como Kínema, Argo e os espíritos que Camille psicografou nessa obra. Então, os dois amigos, um buscando pela intuição e outro psicografando a si próprio, porque é a mediunidade interna, construindo essa maravilha, e foi a porta que eu entrei no Espiritismo, pela Gênese. E tem espíritas que até hoje não estudaram a Gênese, uma das mais belas obras. O processo de autocura está inteirinho nela. Espelhos da Alma, uma jornada terapêutica. Joana Divaldo, e tem um grupo de estudiosos que organizaram a obra. Há uma necessidade urgente de estudos mediúnicos na área psicológica. E curiosamente, outro dia alguém falou: por que o Espiritismo não estuda a psicologia? Eu falei: como que chamava o jornal que transformou-se no que nós conhecemos como a Revista Espírita, organizado por Allan Kardec? Jornal de Estudos Psicológicos. Ele começou com a psicologia, e com todas as ciências, porque ele estudou mais de uma dúzia de ciências, porque estudou para entender o Evangelho, teologia, estudou astronomia para entender os astros, astrologias para entender a influência dos astros sobre nós, magnetismo para entender como é esse mecanismo de interação entre as criaturas, estudou os átomos para entender o mundo vibracional, através da química, estudou a física para entender mais amplamente, estudou a vida, a biologia, estudou a anatomia para entender o funcionamento das coisas, dos seres, estudou fisiologia para entender principalmente o funcionamento do corpo humano. Foi professor de medicina após ser médico e clinicar por algum tempo, conforme José Herculano Pires na obra Agonia das Religiões, no capítulo 11, que fala da cura divina. Estudou homeopatia, conforme consta na Revista Espírita. Quer dizer, estudou N coisas nesta vida e deixou um decreto na questão 560 do Livro dos Espíritos.
Todos nós vamos passar por todas as lições do universo e a aprender gradativamente em todas as partes a presidir todas as coisas. Nós já presidimos pelo menos a gestação de um pensamento? Sou eu que escolho pensar, sou eu que escolho quais sentimentos vai dar vida ao meu pensamento, porque o pensamento arquiteta a criação, os sentimentos dão vida, a vontade, o movimento e a direção. Então há uma necessidade urgente de estudos mediúnicos na área psicológica para entender a psique humana, que é a alma e todas as suas expressões, a fim de poder-se auxiliar o desenvolvimento do ser humano com mais eficiência. Porque até agora foram os espíritos que expressaram através de nós e fizeram a obra. Quando alguém perguntar o que fizeste, eu emprestei o espírito, o meu corpo para fulano. Ele usou a psicofonia, o outro a psicografia. E você, o que você fez? Você também não é um espírito imortal? Não tem pelo menos 2 corpos a mais do que os desencarnados? O corpo físico e o duplo etérico? O que você fez a mais? Também somos espíritos. Então, facultando-lhe a conquista da totalidade. Compreender o ser físico, o ser espiritual, o ser psíquico, que é a alma, aqui o corpo físico, aqui a individualidade, aqui a alma, o emocional, que é um ser dentro do ser, e sobretudo, aqui seria ser perispiritual. Eu não vou adulterar a obra. Então houve uma falha de digitação, é o ser físico, perispiritual, psíquico, emocional e sobretudo o espiritual, que é o Sol de Assis, Joana de Ângeles. A percepção de Deus em todos os seres da natureza é um indício de amadurecimento espiritual. Então a percepção de Deus em todos os seres da natureza é indício de amadurecimento psicológico ou espiritual. A percepção de Deus no alface, você está comendo Deus. Você sabia que você come Deus no almoço, no café da manhã? Deus está vindo para dentro de você. Inspira. É Deus entrando dentro de você. É a vida em Deus. Se você parar de respirar, você morre. Se parar de trazer Deus para dentro de você, agora expira. É o seu Deus trazendo para fora adubo para a natureza, para as plantas. Porque o ar que você expira é enriquecido com átomos de carbono, que vai servir de adubo para as flores do seu jardim. Fica lá perto das flores respirando. Você inspira, você traz a essência das flores para dentro de você. Você expira, você aduba as flores. Você vai ver que elas vão crescer mais rápido. Vai florescer mais rápido. Então vamos ao nosso estudo. Só relembrando, na obra Espírito e Vida, o Evangelho é repositório de força, que é a lei, a diretriz, vitalidade, que é o princípio inteligente do universo, e a própria vida constituída, porque o Evangelho está em tudo. Ele está em toda a vida. Ele gera, ele nutre, ele organiza e mantém. Vazado quer dizer, quando ele exterioriza-se de nós, ou da mente, porque ele está em nossa consciência, em termos de meiguice, em forma de virtudes, ele mudou a rota dos tempos, como nós vemos Mahatma Gandhi, quando transformou a sua violência em força pacífica, mudou o comportamento de mais de 700 milhões de pessoas. E agora, desvelado dessa forma que nós estamos vendo pelos Espíritos Imortais, modificará a face do orbe, porque a partir de agora vocês vão saber que o Evangelho está em vocês, e não precisa nem falar verbalmente, só viver. Como Francisco de Assis recomenda, fale do Evangelho, se necessário com palavras. Paulo de Tarso também. O Evangelho inacabado somos nós, como Emmanuel informa. Então comecemos com o amor, que é uma fração desse Evangelho com o nome de Espírito, que reúne e se transforma no amor. E vamos ver onde vamos chegar. Obra, plenitude. O amor é o antídoto para todas as causas do sofrimento. Por proceder do divino psiquismo, esse divino psiquismo é o que chamamos de Evangelho, o verbo criador, que gera e sustenta a vida em todas as suas expressões.
definiu bem claramente. Então vamos seguir. Compromissos de amor é a obra. Antes do amor não existia a criação, porque exteriorizando-se de Deus, gerou-se o universo. Então, antes dessa matéria-prima do cosmos, não existia a criação como nós a conhecemos. Foi por conta desta matéria-prima do cosmos que Deus gerou o universo. E na obra Nos Domínios da Mediunidade, aulas para André Luiz, seu instrutor, por Chico, quando Deus pensa, Ele cria os universos. Quando nós pensamos, completo eu, criamos universos em miniatura, átomos. Só o tamanho é diferente. Vocês vão ver Joana de Anjos falar que átomos são universos em miniatura, porque eu aprendi a criar átomos com Kardec no Livro dos Médiuns e transformá-los em alimentos ou em medicamentos. Ele nos ensina a fazer isso porque estudou química, física e etc. Conflitos existenciais, a obra. O amor é de essência divina porque nasce na excelsa paternidade de Deus. É uma expressão dessa consciência cósmica do arquiteto cósmico. Aqui a palavra hoje seria emanação, porque emanar é quando algo sai de nós, e eu posso emanar algo do meu universo para o seu. Agora, como não existe dois deuses, só existe um, em Deus, conforme Carlos Souza Pastorino em Sabedoria do Evangelho, tudo é imanente. Quando eu falar imanência, é quando não sai do. Em Deus existimos, vivemos, nos movemos. Paulo de Tarso. Fora de Deus, nada existe. Porque se Deus, conforme o Livro dos Espíritos, a questão número 14, Deus é a causa, mas não é o efeito. Naquele momento não deu para perceber o que era Deus de fato. Foi o que foi possível. Se Kardec estivesse aqui, ele já tinha alterado aquilo lá. Ele já alterou, na realidade, está na obra A Gênese. Então veja, Deus é a causa e não é o efeito. Quer dizer, Ele é o Criador e não é a criatura. A criatura não está nele. Onde Ele está criando? Qual o espaço entre o Criador e a criatura que está fora? Onde é esse espaço? Onde estão as duas coisas? Esse seria Deus, que é maior do que os dois juntos. Na obra A Gênese, Deus é a unidade e ao mesmo tempo a variedade que existe dentro da unidade. É a causa e o efeito também. Mas para quem só estuda o Livro dos Espíritos, só vai entender a metade da história. E temos ainda a ousadia de falar obras, no plural, básicas. Não existe, eu não conheço. Existe obra base, o Livro dos Espíritos. As demais obras são decodificações do próprio livro. São obras complementares. Pentateuco. Pentateuco é o de Moisés. Kardec organizou 32 obras e não 5. Pelo menos eu tenho 32 em mãos, em livro. Tem a primeira edição do Livro dos Espíritos com 276 questões, a segunda com 501, a terceira com 1019, as revistas espíritas e etc, etc. Então, se falarmos das obras de Kardec, teríamos que falar das 32. E a última já lestes? Como organizar uma biblioteca racional, na qual vai ter de tudo, principalmente os contras, os contrários. Temos o direito de ler de tudo e não ficar limitado nem a um único sistema, nem a um único autor, conforme está no Livro dos Médiuns. Há em tudo germes e grandes verdades, conforme está no Livro dos Espíritos, na questão 628. Então, emanação sublime encontra-se ínciso, gravado, de forma inerente, no hálito da vida. O hálito da vida é o Evangelho, o psiquismo divino ou o amor. Aqui está falando do amor, melhor dizendo. Então, é o Evangelho ou o psiquismo divino. Então, emanação sublime encontra íncito no hálito da vida, o Evangelho, quando o psiquismo, em forma primitiva, que é o átomo primitivo que eu mostrei como espírito, mergulha na aglutinação molecular, dando início ao grandioso processo da evolução. Onde houver dois ou mais em meu nome, aí eu estarei. Quando se une dois princípios inteligentes ou mais, forma a base estrutural do que nós chamamos de fluido universal.
com o nome de matéria elementar para Allan Kardec, que hoje conhecemos como a origem dos elementais. A fatalidade da chispa divina, que é o princípio inteligente do universo, que vitaliza os diversos reinos da natureza, é alcançar o estágio de plenitude, de reino dos céus, de nirvana, de samadhi. O estado de consciência plena, onde nós vamos sentir eu e Deus somos um. É a coisa mais fantástica. Você começa a olhar o mundo, o planeta Terra, com os olhos do Cristo. É como se você e o Cristo fossem uma só realidade. Tudo que tem nele está à sua disposição, como informações e tudo mais. E quando você olha para a vida, para as coisas, você olha com os olhos e só pergunta a Ele: o que queres que eu te faça? E nada mais. É totalmente impossível evitar-se o processo de contínuas transformações, desde a essência cósmica, o psiquismo divino, que se faz psiquismo individual, o princípio inteligente do universo, mais tarde espírito com E maiúsculo, mas no início princípio inteligente, espírito pensante, rumando para a sublimidade, para a angelitude. Então vamos começar de fato o estudo aqui. Fizemos as preliminares. Obra, autodescobrimento, uma busca interior. Ineludivelmente, não adianta alguém querer iludir que seja contrário ou seja diferente disso. Então, ineludivelmente, o ser, todos os seres, na sua estrutura real, na sua origem, é psiquismo puro, evangelho, vitalidade, com imensos cabedais de potencialidades. Na obra Iluminação Interior, o seu psiquismo, o psiquismo divino, dá nascimento a verdadeiros fascículos de luz, que é aquele fascículo, o princípio inteligente do universo, que contém em germe toda a grandeza da fatalidade do seu processo de evolução. Então, essa primeira fração desse psiquismo divino. Dimensões da verdade. O macrocosmo é constituído de átomos, daqueles átomos, que são esses átomos, por sua vez, universos miniaturizados. Vocês podem imaginar o átomo físico também, se quiser. Mas mesmo o princípio inteligente já é um universo em miniatura, porque é uma partícula em Deus. Se você tira uma parte de uma planta, você faz uma muda, que fica igual ou até superior, dependendo de quem cuida. Superior a Deus não vai dar para ficar, mas partículas dele, imagem e semelhança nesse sentido, somos. Porque quando chegarmos ao estado de Jesus, que construiu o planeta Terra, ele já vai estar construindo uma galáxia. Quando chegarmos a construir uma galáxia, ele já vai estar construindo um universo. Quando chegarmos no universo, ele vai estar construindo uma dimensão cósmica. Porque ele começou muito antes de nós. Porque antes de existirmos, ele já era. Autodescobrimento, uma busca interior ainda. O indivíduo humano é um agrupamento de energias em diferentes níveis de vibração. Ela começou a entender-nos. O indivíduo é a forma, é a espécie. Então o nosso corpo é um agrupamento de energias em diferentes níveis de vibrações. E ela completa, necessitando apenas de canalização disciplinadora, de modo a tornar tudo que existe no corpo sentimentos. Já pensou a unha do seu dedão do pé sendo ternura amanhã? É uma belezura esse negócio, não é isso? Nada se perde. Então aqui ela chegou à conclusão que o indivíduo seria, então, essas várias frequências vibracionais compondo uma realidade. Na obra Liberta-te do Mal, os instintos, porque quando termina o corpo físico, todo o energismo físico transforma-se em instintos. Os instintos, que são uma forma de inteligência embrionária e também de sentimentos, porque na obra O Evangelho segundo o Espiritismo, os instintos são os embriões dos sentimentos. E poderíamos dizer assim, os instintos, que são uma forma de inteligência e de sentimentos embrionários, alcançarão o nível de sentimentos edificantes no futuro, de virtudes, que estão em evolução também. Na obra Vida, Desafios e Soluções, e estudar as ideias, aprendi com Kardec no início do Livro dos Espíritos, onde ele aconselha-nos
eleger uma ideia, e no meu caso eu queria entender o espírito, a sua origem, a sua natureza, a sua destinação. Então eu vou desenvolvendo as minhas ideias, seguindo o encadeamento dessas ideias, buscando em várias obras. E nós vamos recebendo inspirações, intuições, onde estão as informações, em muitas vezes. Então, vida, desafios e soluções. A criatura agora não é mais o indivíduo. Agora a criatura é algo bem mais gigantesco. A criatura humana é um feixe de sensações, porque depois dos instintos, eleva-se ao estado de sensações esse energismo. Então a criatura humana é um feixe de sensações, resultado natural dos períodos primários, os períodos dos instintos, porque no início o homem tinha apenas instintos. Da evolução, em trânsito para a realidade das emoções. Então veja que as sensações vai transformar-se em emoções. Então são fatos. Então primeiro instintos, mais tarde sensações, depois emoções. No Evangelho segundo o Espiritismo faltou as emoções, por isso a obra é viva e está construindo. Se Kardec estivesse aqui hoje, ele já colocava lá: no início o homem tem apenas instintos, e não essa coisinha grosseira. Mais avançado, ao invés de evoluir, a pessoa se corrompe. Mais avançado e transformado, sensações. Mais tarde, emoções. Mais instruído e purificado, sentimentos. E no ponto mais delicado, sentimentos, como André Luiz fala, as emoções transformam-se em pensamentos, em inteligência e depois em consciência. Vitória sobre a depressão. Agora não é mais o indivíduo, nem mais a criatura, agora é o ser humano, um degrau acima. O ser humano é um conjunto de experiências que ele forma o caráter, a personalidade. Já surge a palavra personalidade, que é a junção do corpo físico, do perispírito. A alma como consciência encarnada já está aí, mas não aparece ainda, porque por enquanto ela identifica a personalidade, é a soma de tudo que estamos animando. O corpo físico, o corpo perispiritual, as emoções, a nossa realidade total, o ser humano. Leis morais da vida. Aparece a primeira vez o espírito ainda com E minúsculo, porque ainda não se individualizou. O espírito é constituído pelos feixes de emoções que lhe cabe sublimar ao império dos renascimentos proveitosos. Então, feixe de emoções. Ela terminou em emoções, agora o espírito está individualizando-se, e individualizar é unir-se dois átomos de hidrogênio, um de oxigênio. No processo de individualizar alguma coisa, transforma-se na água. Individualizar. Individuar. A água pode ser mais enriquecida do que outra água. Isso é individuação. Eu tenho a mesma forma, mas tenho qualidades diferentes, tenho comportamentos diferentes. 4 átomos de hidrogênio simples se unem, libera 2 elétrons, rebaixa 2 prótons, porque o hidrogênio simples só tem prótons e elétrons, e eu construo o segundo elemento do sistema periódico, o hélio, com 6 elementos. Isso é individualizar. Se você olhar grosseiramente, você vai ver um elemento, mas se olhar mais detidamente, você vai ver 4 elementos formando uma realidade. Somos sempre a soma de muitos. Olha para o corpo de vocês. Mais de 200 quintilhões de células, como aprendemos na maçonaria há alguns séculos. E tem nos livros da maçonaria até hoje. 100 trilhões para a ciência, que ainda não enxergou, mas já está enxergando que 100 trilhões é apenas 29,6% da totalidade da massa física. 70,4% vírus, bactérias, vermes, micróbios que sustentam o nosso corpo. Não são seres que geram enfermidades. Nós as geramos por não saber conduzi-los. Ou seja, eles se rebelam contra nós. E quando eles começam a fugir de nós, é o que nós chamamos de doença. O nosso corpo começa a desmanchar. Ainda leis morais da vida. O que não corrija agora, transforma-se em rude adversário a tocaiá-lo nas esquinas do futuro.
O instinto que eu não corrijo agora vai transformar-se em sensações, que vai transformar-se numa emoção, que vai transformar-se num sentimento, que pode ser de mágoa, de ressentimento, de ódio ou de vingança, e vai me criar dificuldades no futuro. O ser consciente. E agora não mais a personalidade, agora o ser psicológico. Quando falar psicológico, estamos falando da alma. Quando falar de psique ou psique, estamos falando da alma, não mais da personalidade simplesmente. O ser psicológico é estruturalmente a soma das suas emoções e conquistas. Agora não mais somente as emoções, conquistas, fruto dessas emoções levadas a efeito, que caracterizam a individualidade que está sendo construída pessoal. Esse eu pessoal é a individualização da alma no processo de evolução. Vocês vão ver mais tarde ela mostrar o eu pessoal como a alma encarnada. Ainda nesta obra, podemos considerar a personalidade humana constituída de essência e de substância. Agora, de algo divino, a essência que vem do eu profundo, e de substância, como ela vai explicar aqui. A primeira, a essência, são as energias que procedem do eu profundo, as vibrações que dimanam da sua causalidade. E a segunda, que são as substâncias, é a reunião dos conteúdos psíquicos transformados em atos, experiências, realizações decorrentes do ambiente, das circunstâncias e reminiscências das existências passadas. Isso é a personalidade em relação à sua individualidade. Sigamos, ainda no ser consciente. São as substâncias que respondem pelo comportamento do ser, propiciando-lhe liberdade ou escravidão e dando nascimento ao eu. Se não compreendemos o que é o corpo, é ele que manda em nós. Se eu não sei o que significa instintos, e são eles que governam a quase totalidade do corpo através do automatismo. São as emoções que os perturbam e tiram da normalidade, porque os instintos obedecem a comandos que foram realizados e especializados há milênios. As emoções em desalinho podem desgoverná-los e desarranjar o nosso corpo. Se tirarmos a manifestação das emoções perturbadoras, segundo André Luiz em Mecanismo da Mediunidade, se pararmos de pensar negativo, todos os íons psíquicos se alinham, se harmonizam e o corpo se reajusta em poucas horas, se não interferirmos negativamente. Atitudes renovadas, a obra agora. Na essência de si mesmo, o si mesmo é o espírito, cada qual é o que realmente constitui e fixou. Na essência de si mesmo, cada qual é o que realmente construiu e fixou com a segurança da consciência tranquila. A consciência tranquila só ocorre quando o dever foi fielmente cumprido. A minha consciência está em paz quando eu fiz o máximo do mínimo que eu já sei, que eu já posso fazer. Autodescobrimento, uma busca interior. Os sentimentos, as emoções e os pensamentos constituem a psique, a alma. Então apareceu agora sentimentos e pensamentos que não tinham aparecido antes. Então os sentimentos, as emoções e os pensamentos constituem a psique do ser, onde o espírito, além de estar construindo a alma, onde o espírito, que é muito maior do que a alma, encontra o seu centro de manifestação até o momento da sua conscientização plena, onde a alma e o espírito tornam-se um. Paulo de Tarso: já não sou mais eu quem vive, é o Cristo. E o Cristo que ele estava falando era o seu Cristo. Com todo respeito, não era o Cristo cósmico, conforme Carlos Torres Pastorino em Sabedoria do Evangelho. A samaritana era a personalidade, o poço de Jacó era o coração, o Cristo era a sua individualidade. O encontro da individualidade no coração, onde há a fusão, conforme Joana, do conhecimento e do amor, ali há o encontro do eu profundo com a realidade que está vivenciando a experiência, que nós chamamos de almas ou personalidades encarnadas.
encontro com a paz e a saúde. O pensamento, assim como a inteligência e a consciência, não tinha aparecido até agora, principalmente a consciência. Embriões da inteligência apareceu lá no início, mas agora a inteligência é constituída. Então o pensamento, assim como a inteligência e a consciência, são expressões do self imortal, e não tinha aparecido esse cabra até agora, não é isso? Esse é o que nós chamamos de Cristo interno, que está sendo construído pela personalidade. O pensamento, assim como a inteligência e a consciência, são expressões do self imortal que as neurocomunicações transferem para o mundo externo, facultando o intercâmbio entre os indivíduos. O mesmo ocorrendo nas esferas por onde deambulam os outros animais. Neurocomunicações são células nervosas aptas a captar o que penso. Esses neurotransmissores captam, e quando eles se reúnem, formam os neuropeptídeos. Esses neuropeptídeos, dentro do cérebro físico, decodificam o que eu estou pensando e transformam-se em hormônios. E através das neurocomunicações, das sinapses, repassa a todo o sistema nervoso, as mais de 100 bilhões de células nervosas, as informações que nós queremos, que repassam ao sistema endócrino, que repassa a corrente sanguínea, que vai passar para todas as células do corpo. E agora, psicologia da gratidão. O self imaturo. Na tela anterior, o self era o cara, não é isso? Agora ele já é imaturo, já tem alguém acima dele, com certeza, vislumbrado. O self imaturo sofre o efeito do ego, dos conteúdos da personalidade que não se sublimaram. Ele, imaturo, mesmo sendo gerente, sofre o efeito do ego dominador. E na obra Vida, Desafios e Soluções, ela fala, não é o ego que é o dominador, são as experiências arquivadas no inconsciente. Emoções, sensações, instintos, sentimentos, e não o ego pura e simplesmente, que ela vai esclarecer que o ego é a alma encarnada. Então o self imaturo, ou o Cristo interno ainda imaturo, sofre o efeito do ego dominador e atribui-se méritos que não possui, acreditando-se credor de todas as benesses que lhe são concedidas, sempre anelando por mais recursos que lamentavelmente não o planificam. Nós queremos aplausos nos planificam? Planifica a minha consciência saber que eu fiz o melhor que podia. Se você não me agradece, isso não vai me fazer andar mais rápido. Joana, viva de tal modo que um elogio não te faça avançar mais rápido, e que uma calúnia também não lhe faça diminuir a marcha. Está na obra Atitudes Renovadas. E ainda ela vivencia em profundidade o presente, para que você não perca o seu passado. Porque se o presente, o agora, não for vivenciado profundamente, nós perdemos o passado, e se não temos os alicerces, não teremos o futuro. Não pensa que eu não tremi nas bases com essa informação. Nós precisamos viver intensamente o agora, porque o hoje é o único mecanismo que temos para reorganizar o ontem e construir o amanhã. Triunfo pessoal, a obra. A psique humana, a alma humana, é por demais complexa para ser abarcada de um só golpe, conquistada de uma só vez. Por isso ela foi fazendo esse caminho para facilitar a compreensão. Se eu quero fazer um bolo, eu vou ler a receita. Depois eu vou conhecer os ingredientes, saber como misturá-los, saber como construir esse elemento. Do contrário, dificilmente vai dar certo. Faz-se necessário, portanto, harmonizar o sentimento com o pensamento, porque é esse que vai dar qualidade neste, a sensação com a intuição, porque a sensação registra o meio externo, a intuição a nossa essência, para que elas se combinem, uma não ficar contra a outra, mas essa trazendo a informação do mundo periférico e essa trazendo a informação do mundo interior, esse combinando
no desejo de transformar essa com a dose dessa, um auxílio do pensamento que vai construir a realidade. Então faz-se necessário, portanto, harmonizar o sentimento com o pensamento, a sensação com a intuição, em um processo de identificação de valores de que cada qual se constitui, a fim de que se realize a individuação. Eu estou na mesma forma, no mesmo meio, mas me comporto diferente. Eu sei o que penso, eu vivo o que sinto, eu vivo o que falo. Ou eu sou o que penso e vivo o que falo. Alguém pode tentar subornar-me, mas eu sei as confusões nas quais vou me meter. Eu presencio um acidente de trânsito. Se eu sou um ser consciente, eu vi. E não vou temer testemunhar 30, 60 vezes, ficar 10 anos, porque os nossos processos andam rápido, não é isso? Mas eu não vou negar, porque eu vi. Agora, se eu não sou um ser consciente, eu não vi. E ainda dou uma volta e nem socorro a vítima, porque alguns motoristas fogem do local. Sou eu que fui atropelado, porque é parte de mim. Então eu preciso dar assistência sem condenar o outro que fugiu, que ainda não tem maturidade. Se eu tenho consciência, esse recurso, esse dinheiro não me pertence. Esse centavo, alguém me deu a mais no troco, porque desviar um centavo, desviar 1 trilhão, o delito é o mesmo. Roubar o seu tempo, o delito é o mesmo. Assaltar a sua alegria, o delito é o mesmo. Assaltar a sua esperança, o delito é o mesmo. A consciência é, pois, esse altíssimo valor que o self conquista. Vamos ver, a conquista do self forma a consciência, que é o que nós chamamos de espírito imortal. Integrando todo o patrimônio dos conteúdos psíquicos vivenciados nas almas que foram confeccionar as personalidades existentes na realidade do discernimento que foi conseguido pelas vivências, além do conhecimento que fora angariado, que vai transformar-se em discernimento amanhã, dos sentimentos que foram aprimorados, harmônicos, com os instintos que eram os embriões desses, na razão bem direcionada. Vou bem devagar agora, vou ler a tela inteira sem parar e depois vamos fazer algumas considerações. Então a consciência é, pois, esse altíssimo valor que o self conquista, integrando todo o patrimônio dos conteúdos psíquicos existentes na realidade do discernimento, além do conhecimento, dos sentimentos harmônicos com os instintos, na razão bem direcionada. Razão bem direcionada. O que é razão? É quando eu uso a minha inteligência, a minha memória, a minha imaginação. A memória é o que sou, a inteligência, o conhecimento para construir o que almejo, a imaginação, o mecanismo de criar. Então eu vou consultar a minha consciência através dessa memória do que já fiz, mediante esse mecanismo racional, onde eu tenho a inteligência do que eu almejo, a imaginação para criar, mas vou perceber se isso acrescenta alguma coisa em mim ou vai prejudicar a minha realidade ou o meu contexto. Porque se eu fizer algo a meu benefício prejudicando o contexto, eu estou prejudicando a mim mesmo, enganando a mim mesmo. Se eu fizer algo a benefício do contexto e eu ficar de fora, também está equivocado, porque eu e o contexto somos um. O que eu for fazer tem que ser ótimo ou útil a mim e ao contexto também, para que nós possamos crescer juntos. Esses sentimentos devem ser harmônicos, porque nasceram dos instintos. Eu não vou negar os instintos que são essenciais, mas vou aprimorar os meus sentimentos. E não vou ficar apenas no conhecimento, eu preciso colocá-lo em prática para adquirir o discernimento. Porque teoria sem prática, eu tenho apenas o conhecimento. E normalmente a teoria na prática é muito diferente. Você pensa que sabe fazer. Bom, eu vi fulano trocar o pneu de um carro. Será que eu sei? A depender da força que o fulano usou, dependendo do porte físico dele, eu já não consigo tirar a porca, lá o parafuso, com aquela chavinha menorzinha que ele usou. Eu vou precisar no mínimo de um extensor, um cano de quase 2 metros, para que eu lá na pontinha eu faça 1/10 da força e tenho
10 vezes mais a força do outro e solte o parafuso. Se eu não souber como usar o macaco, a depender do macaco que se usa, se eu não tiver um calço, ele afunda na terra e não ergue o carro. Por isso, teoria é uma coisa, prática é outra. O ser consciente, veja onde ela chegou. Imperecível, a individualidade é o espírito em si mesmo e reúne as demais dimensões e sabe conscientemente o que fazer, quando fazê-lo e como realizá-lo para ser a pessoa integral e ideal. Qual o espírito que vocês vão conquistar ou convidar daqui para frente nas reuniões mediúnicas? O de vocês. Ele sabe o que fazer, quando fazer e como realizá-lo, para que sejamos a pessoa integral ideal. Nada contra, porque vocês viram com Joana que os de fora não vão fazer o que nos cabe fazer. Então nós vamos buscar na consciência as referências, como Leon Denis nos ensina, aprender a abrir o livro que está oculto em nós. Cada átomo do nosso corpo já pertenceram ao reino pré-humano, ao reino animal, ao reino vegetal, ao mineral e os demais que os antecedem. E ao mesmo tempo, esse átomo físico vai transformar-se em outras realidades que nós chamamos de instintos, de sensações, de emoções, de sentimentos, de pensamentos, de inteligência, de consciência. Então, se eu já fui algo e esqueci como me comportar como algo, basta consultar a nossa consciência. Como fazer isso? Vamos ver já já. O despertar do espírito. Agora ela chega no suprassumo da coisa. Porque quando Joana fala em sua complexidade, senta que vem coisa. Agora, quando ela fala em sua imensa complexidade, a individualidade, que é a essência de tudo em nós, que se expressa através do eu superior, que é o Cristo interno, o Self, enfrenta as experiências das personalidades já vivenciadas, presentes no eu individual. Alguém até poderia vir aqui, 4 pessoas, por favor. Então, na sua imensa complexidade, a individualidade, você é o espírito, tudo que você vivenciou nos bilhões de anos, que ela fala que temos quase a idade do universo, está em você. Vai expressar-se através do Cristo interno, que é Ele, para enfrentar as experiências das personalidades já vivenciadas, está aqui no eu individual, que é o centro da personalidade atual. E agora vocês vão ver que o centro desse eu individual, que é a personalidade, no qual nós vamos, nesse laboratório, trabalhar as experiências que estão no inconsciente já vivenciadas, vai estar a alma, o espírito imortal com tudo que existe, o self, o eu superior ou o Cristo interno, por meio do qual ele vai expressar. Este tem o nome também de guia, de mentor, de anjo da guarda. Então, quando vocês estão orando como almas encarnadas, alguém quer fazer o papel da alma aqui, por favor? Então, quando a alma vai orar, e ainda tem outros personagens que nós vamos pôr, na realidade ela vem para o mundo mental, a mente está a um passo daqui, na verdade está bem aqui. Quando a mente se ilumina, ela se transforma nesse elemento. A mente desperta, o eu superior, ela se transforma neste. Então a alma vem para a mente que estaria aqui e vai conversar com o Cristo interno. Ele desce um degrau e os dois confabulam. Esse, se tiver alguma dúvida, consulta a sua consciência, o Deus interno, e começa o trabalho de transformar o inconsciente, as experiências que já foram vivenciadas. Pode sentar, por favor. Joana de Ângeles fala que não tem como dissociar o corpo do espírito, porque o corpo é o efeito, ele é a causa. Porque ele pode ser uma criação do próprio espírito sem pegar nada de fora. E eu posso construir a minha realidade sem concepção. André Luiz também mostra isso na sua obra. Então, na sua imensa complexidade, o espírito imortal vai expressar-se através do Cristo interno para enfrentar no eu individual, que é o centro ou o condomínio que nós chamamos de personalidade, as experiências, os instintos, as sensações, as emoções, os sentimentos das vivências passadas. Ainda na mesma obra, o eu pessoal é muitas vezes confundido com a personalidade. Veja, o eu individual representa a personalidade. O eu pessoal é a alma encarnada. Ele é confundido com a personalidade. Ele não é, ele é a consciência da.
sendo ele mesmo um ponto de autoconsciência pura. Ele veio do Cristo interno, uma fração do Cristo interno, que é uma expressão da consciência cósmica. Corresponde ao ego. Então agora vocês verem que o ego não é o vilão, o ego é a própria alma encarnada, o centro da consciência individual. Lembra? O eu individual. Agora a alma encarnada é o centro da consciência individual. As experiências vão circular em torno. Se nós dermos conta do recado ouvindo a nossa consciência, nós vamos ter conteúdos para não deixá-las nos sufocar. Se não fizermos isso ouvindo a nossa consciência, Joana fala que nós vamos ficar sitiados. As experiências vão comandar o físico, o perispírito, e vamos ficar nos vícios, nos atropelos, nas dores e desconfortos, sem ouvir a nossa realidade. Então, correspondente ao ego, ao centro da consciência individual, diferindo expressivamente dos conteúdos da própria consciência, o consciente que está sendo acionado aqui. Então, essa consciência ou esse ser consciente é diferente da alma. Então, essa consciência que está em ação, tais as sensações, os pensamentos, as emoções e sentimentos. Então, ela difere porque ela veio da consciência profunda, é uma síntese, é uma fração das virtudes. Então ela veio para iluminar essas sensações, sublimar esses pensamentos, promover essas emoções e os sentimentos. Só para lembrar, ineludivelmente o ser na sua estrutura real é psiquismo puro, com imensos cabedais de possibilidades. Deus prossegue criando sem cessar o princípio inteligente do universo, na obra Iluminação Interior, e aqui Autodescobrimento, uma busca interior. Ainda no livro Iluminação Interior, o seu psiquismo dá nascimento a verdadeiros fascículos de luz que contém em germe toda a grandeza da fatalidade do seu processo de evolução. Já foi falado, agora o acréscimo. Não cessa, porém, no bípede pensante o grandioso desenvolver dos conteúdos divinos nesse psiquismo, antes a alma e agora espírito. Não são duas coisas? Antes individualizamos a alma, e mais de uma alma vai compor-se o espírito, que avança esse espírito para a angelitude. E vocês sabem como que constrói um anjo? É a essência de vários espíritos. Sabem como constrói um arcanjo? Como se individualiza um arcanjo? A essência de vários anjos. Sabe como se constrói uma empresa quando eu não tenho capacidade de gerenciá-la sozinha? Uma sociedade anônima. Formamos um colegiado e aqueles diretores gerenciam a empresa. É mais ou menos assim, porque se 4 átomos uniram-se para formar um elemento maior, 4 personalidades se unem para formar o espírito. A essência de vários espíritos para formar os anjos. A essência desses anjos para formar os arcanjos. Os querubins, os serafins, avança para a angelitude, para a superação de qualquer expressão no campo da forma, porque sabe agora o que é, de onde veio, para que veio e etc. Até atingir o máximo da sua destinação gloriosa. Conflitos existenciais à obra. O amor é de essência divina porque nasce na excelsa paternidade de Deus. Emanação sublime, só repetindo. E agora, complemento. Na sua expressão mais primária, manifesta-se como força encarregada de unir as partículas, compondo as estruturas minerais. Transferindo-se ao largo de bilhões de anos para as organizações vegetais, nas quais desenvolve o embrionário sistema nervoso na seiva que mantém a vida, através do surgimento da sensibilidade. Um novo processo que se desdobra por período multimilenar, trabalha a estrutura vibratória da energia psíquica de que se constitui, facultando-lhe o desdobramento das sensações, até o momento em que, o desdobramento dos instintos, até o momento em que surgem as sensações nas formas animais. Porque os instintos surgem nas plantas. A sensação, na realidade, também. É nesta fase que se irá modelar o futuro da constituição do ego, da alma. Enquanto o princípio inteligente, embora adormecido, inicia a elaboração da individualização do self. O ego construindo o self, a sua realidade maior.
cresce indevidamente na obra Conflitos Existenciais, cresce, acreditam que indevidamente ou de forma grosseira. Lembra que ela falou no Evangelho ontem? Homens cegos e surdos. Não é Deus que retira, é o espírito negligente e descuidado que perde o patrimônio por não ter cuidado, a cada um conforme as obras. Então, cresce, acreditam indevidamente que somente os indivíduos superiormente qualificados podem experimentar essa alegria, essa vivacidade, o triunfo sobre os conflitos. Lê do engano, porquanto esses bens estão ao alcance de todos. Agora nós precisamos realizar atos de enobrecimento e esforçarmos para concretizá-los. Cada ato bem direcionado oferece a compensação do resultado exitoso. Vamos fazer um breve trajeto agora com imagens. Eu poderia ter feito só com imagens, mas eu quis valorizar o esforço extremo que Joana de Ângeles fizera para nos dar esse legado, mostrar esse caminho que todos nós percorremos e a maioria de nós desconhecemos. Porque se já fomos, de fato, átomos, compondo os reinos da natureza, onde está a dificuldade para nós outros, já que uma simples, se assim podemos dizer, uma simples lagartixa constrói um rabo novo? Ela sabe fazer. Se alguém quer-lhe a vida ou quer tomar-lhe a vida, ela desprende o rabo e ele fica pulando. O pedrador não sabe quem atacar. Enquanto ele está pensando se ataca essa parte ou aquela, ela dá no pé e faz outro. Assim como nós vemos um vermezinho ou um ser pequenino dos micróbios ali no mundo dos vermes, o plateumintes. Você corta ele no meio, na parte de trás ele faz uma cabeça, na parte da frente ele faz um rabo. Você corta ele em 4, ele se transforma em 4. Ele não vai perder tempo com só consertar o que você... Ele simplesmente se duplica e etc. Ou como nós vemos uma salamandra que pode ir desde o tamanho de uma lagartixa até o tamanho de um jacaré. Você arranca uma perna, ela constrói outra. Um gafanhoto também faz. E Camille Flammarion, na obra Mistérios da Vida, da volume 1, ele narra que em alguns dias podemos construir um corpo novo e podemos construir órgãos ou reorganizá-los, reconstruí-los, modificá-los. E eu não vou discutir com Camille, porque ele aprendeu isso com Kardec, que sabia que a energia do corpo se renova na totalidade em 2 meses. Se eu quiser, eu tenho um corpo novo em 2 meses, segundo Kardec. Uma pessoa de 80 anos já animou mais de 400 corpos. E às vezes estragou todos e está em débito com a natureza. Eu sou a luz do mundo. Quem me vê, vê o Pai. Disse-nos Jesus e narra que também somos deuses, que faremos coisas maiores do que fizera Ele. Eu tenho poder para dar e para retirar a vida. Eu sou o pão da vida. Eu sou a luz do mundo. Eu sou a porta das ovelhas. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu poderia estar aqui agora como o perispírito, falando para o corpo físico. Ninguém vem ao Pai, o Pai do perispírito é a mente, ela que o cria, se não passar por mim, se não animar todas as minhas estruturas. Porque isso está claro com Kardec no livro dos Espíritos, questão 540. Tudo cresce, tudo evolui, desde o átomo primitivo, o espírito na origem, até o arcanjo que começou por ser um átomo. Primeiro obedecendo aos fenômenos físicos, mais tarde comandando. Quem comanda o físico é o perispírito, mais tarde eu vou estar lá. E mais tarde comandar e dirigir os fenômenos morais. Se para o livro dos Espíritos a inteligência é o ser moral, quem comanda a inteligência, até onde eu sei com Joana de Ângeles, é a consciência. Então, se hoje estou no físico, o físico vai crescer, vai evoluir, até se confundir com o perispírito. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, item 24. Pode ir lá e consultar. O perispírito sofre transformações sucessivas até a sua completa purificação, vírgula.
que é a natureza dos espíritos puros. Allan Kardec: o perispírito é a alma evoluindo para fundir-se com a sua totalidade. Se o Cristo interno olhasse para trás, poderia dizer à mente, ao perispírito, ao corpo físico: nenhum de vocês chegará ao Pai, o Espírito, a minha consciência, se não passar por mim, se não desenvolver todas as facetas, se não aprender gradativamente em todas as partes a presidir todas as coisas. Então vamos ver a nossa trajetória nesse propósito da evolução do pensamento de Joana de Ângeles. Só relembrando: o espírito, princípio inteligente; o espírito, a individualidade; o átomo primitivo, o átomo físico, o psiátomo. E em relação ao Cristo, esse aqui também não passa de um átomo, uma angelitude. Então, eis o espírito que, quando vai reencarnar, elege o guia, o mentor. Segundo Joana, vocês viram, na sua imensa complexidade, a individualidade vai expressar-se através do eu superior desse Cristo. Ele vai ser o mentor, o guia, o anjo da guarda. Para Carlos Torres Pastorino, em Sabedoria do Evangelho, não somos nós, personalidade, que escolhemos o que é o de melhor para nós. É o Cristo interno que faz isso. Ele é que é o diretor dessa empresa. Ele é o responsável pelos automatismos. É Ele que gerencia o subconsciente. Temos no consciente a oportunidade de criar ou co-criar com Ele. E quando distonamos das ordens dele, nós começamos a expulsar ou desorganizar a criação elaborada por Ele. Através do Cristo e do automatismo da mente, a informação chega via perispírito, duplo etérico, meridianos, microcentro de energia, onde cada átomo, cada molécula, cada célula do perispírito é ligada com as células do físico. E chega a informação através do núcleo da consciência da célula, que nós chamamos de DNA. Aí chamamos o automatismo. O que eu tenho capacidade de criar vai viajar da mente, perispírito, centro de forças, cérebro físico, glândula pineal, sistema nervoso, sistema endócrino, sanguíneo. Só agora eu vou levar os hormônios, os mensageiros químicos que eu criei, para o citoplasma da célula, para dar ordens às suas organelas, para harmonizá-las. As ideias enobrecedoras, os planos de futuras ações benéficas são portadores de energia equilibrante que reorganiza os complexos celulares, harmoniza-os e aumenta-lhes a produtividade. Nós podemos também criar ou cocriar. E esse Cristo emana, segundo Joana de Ângeles, na obra Jesus e Vida, a mente é uma emanação do Espírito. Então esse laboratório que, segundo ela, sendo a mente um campo de recursos inesgotáveis e inestancáveis, nela nada é impossível de ser criado. Nós criamos uma estrutura óssea ou refazemos uma estrutura destruída por um processo cancerígeno em 3 dias. Perdemos quase a totalidade da massa óssea do pé do dente. A base de 2 centímetros ficou 2 milímetros. Em 20 dias estamos com osso novo, melhor do que o anterior. Está tudo documentado. Nós fomos desenganados e chegamos a tomar 25 doses de medicação por dia e quase todos de tarja preta. Eu tenho 18 anos sem medicação de espécie alguma, com exceção dessa única vez desse processo, que nós pensamos que com os antibióticos desincharia. Não desinflamou. E quando o terapeuta disse: nós vamos precisar drenar. Se eu tocasse a mão de longe, porque ficou parecendo uma caixa de abelha, já doía antes de tocar. E imagina o terapeuta drenando. A hora que ele foi drenar, não tinha dor, porque eu saí fora do corpo, porque me lembraram na hora que eu tenho esse poder. E quem sente as dores são os elementos do perispírito. O corpo não sente dor. Afastando a consciência do físico, ele fez o trabalho, e a partir daí eu continuei drenando. Teve que fazer a cirurgia, a anestesia. Você já sabe que em lugar infeccionado a anestesia não pega. Eu também sei sair do corpo na hora da cirurgia. Fez a raspagem do osso. Isso terminou 3 horas da tarde. 8 horas da noite eu estava fazendo uma palestra para mais de 800 pessoas, que estava marcada, que foi divulgada, e eu não tinha o direito de fugir. O cirurgião, um deles, foi para ver. Essa eu pago para ver.
Até chegarmos na casa espírita, estávamos com a bolsa de gelo, conversamos com o corpo como nós fizemos aqui, ele ficou em harmonia, parou o sangramento, fizemos a palestra, e lá na casa era só 45 minutos, naquele dia, esse tempo não vale para você, fale pelo menos 1 hora, e falamos 55 minutos, a Vilma cantou uma música no final, completando essa hora, e não sangrou mais. Imagine se eu estava num ciclo de palestra na região quando aconteceu, não desmarquei nenhuma palestra. Então na mente nada é impossível, e a alma é uma fração desse Cristo, um ponto de autoconsciência pura, conforme vocês viram com Joana, que ele gesta e através da mente ele vai criar o corpo para que ela se expresse. O perispírito é uma criação da mente e o seu veículo de expressão. O corpo físico é uma materialização do perispírito. Então, enquanto o perispírito é uma criação da mente ou uma porção de fluido universal individualizado, Allan Kardec, a Gênese, e o corpo físico pode ser uma materialização desse, também Allan Kardec, a Gênese, capítulo 14. Eu posso desprender da fonte permanente de energias que está no meu perispírito, inesgotável, e construir através dessa energia moléculas saudáveis para reorganizar o corpo físico, ou compor, porque esse perispírito, segundo Kardec, eu crio na velocidade de um relâmpago, está na questão 187 do Livro dos Espíritos. Se eu crio o perispírito, que é muito mais sofisticado, na velocidade de um relâmpago, será que eu não posso criar o corpo? Se tenho consciência disso, nós podemos. E o corpo é o laboratório divino, através do qual Joana de Ângeles, vocês vão achar lá na obra Autodescobrimento, uma busca interior, conforme vocês viram lá, o indivíduo humano, a forma, é um agrupamento de energias em vários estados de vibração, necessitando de canalização disciplinadora, de modo a tornar todas as partículas desse corpo em sentimentos. Ela narra, nesse organismo nada se perde, posso transformar tudo em sentimentos no corpo. Aí nós comemos abacaxi e achamos que é só comer. O abacaxi pode transformar-se em ternura, em compaixão, ele vai transformar-se em virtudes. Ele veio para servir de elementos para nutrir o corpo, e se não desperdiçarmos o energismo, esses elementos que compõem os alimentos transformam-se em instintos, que transformam-se em sensações, em emoções, em sentimentos, em pensamentos, em inteligência, virtudes, consciência. É para isso que serve o corpo. E esse bonitão, segundo a ciência, 65% átomos de oxigênio, 18% átomos de carbono, 10% átomos de hidrogênio, 3% de nitrogênio, 1,4% átomos de cálcio, 1% átomos de fósforo. E ela fala que a criação, lá desde o início, da formação desses átomos de fósforo, até chegar à totalidade do corpo, gastou mais de 3 bilhões e 800 milhões de anos. Está na obra Encontro com a Paz e a Saúde, para construir esse corpo, essa data. Por isso que lá ela narra também que temos quase a idade do universo. Átomos de sódio, 0,35. Enxofre, 0,25. E outros demais somados, 1%. E aí está o nosso corpo. Allan Kardec, livro A Gênese, lição A Gênese Orgânica. Basicamente, todos os reinos são constituídos de 4 átomos, assessorados por outros em quantidades menores: nitrogênio, oxigênio, hidrogênio, carbono. Somos isso, fisicamente falando. Só que todos esses átomos físicos vão transformar-se no perispírito. Todos os átomos perispirituais na alma encarnada, que vai transformar-se na mente, que vai transformar-se no Cristo interno, que vai transformar-se no espírito imortal. Então esse é o princípio inteligente do universo, que em unindo-se 2 ou mais, nesse processo de vórtice embrionariamente organizado, vai unir essas partículas e compor o que nós chamamos de matéria elementar. Esse átomo secundário, aquele lá o primário, isso aqui é o que nós chamamos a origem dos elementais. E aqui já é um elemental, uma figura simétrica, que
que Allan Kardec, na obra A Gênese, fala que essas figuras simétricas compõem os indivíduos. Está lá na Gênese. Para ser mais exato, Galileu Camille, no capítulo 6. Então, esses elementais vão compor o que nós chamamos de matéria elementar, que pode construir desde os astros até um átomo. E esta matéria elementar, Evangelho, repositório de força, vitalidade, vida. O amor é a reunificação desses átomos, componentes da vitalidade, transformando-se na força criadora, a matéria-prima do cosmos. E o mecanismo para que essa força geste, nutra e organize e mantenha a vida, que ela cria e serve de elemento de nutrição e manutenção da vida, isso ocorre através do que nós chamamos de força sexual. A energia sexual é a força criadora do cosmos. É através dela, no relacionamento sexual, que dois átomos primordiais se unem, e nesse relacionamento, não estamos falando de ato sexual conforme os humanos, conforme os animais, nem conforme algumas plantas. Esses dois átomos se relacionam sexualmente, e veja com Emmanuel na obra Vida e Sexo. Sexo, o mecanismo é espírito, com E minúsculo, e vida. Espírito e vida a serviço da felicidade, da harmonia do universo. A energia sexual, e nós não vimos lá no Evangelho que ele é espírito, vitalidade e vida? Não dá na mesma coisa, só muda os nomes? E agora acompanhe o raciocínio. A energia sexual, como recurso da lei de atração, a lei de atração, conforme a questão 888A do Livro dos Espíritos, é a lei de amor para a matéria inorgânica que está começando em nossa mente. Então, a energia sexual, como recurso da lei de atração, na perpetuidade do universo, é inerente à própria vida, ou seja, a vida pode gerá-la também, gerando cargas magnéticas em todos os seres, o processo de relacionamento de permutas. Não estou falando de ato ainda, o ato também pode acontecer, face às potencialidades criadoras do qual esse elemento se reveste, ou essa energia se reveste. Então, o Evangelho, o verbo criador, o princípio inteligente do universo, o amor, a energia sexual, a força criadora do cosmos. Se nós usarmos a energia sexual para criar átomos, alimentos, medicamentos para reconstruir o nosso corpo, a fome, o apetite sexual no ato sexual agora diminui. Se eu usá-la para aplicar passe, para fluidificar a água, para a reunião mediúnica, para qualquer coisa que eu faça por amor ao meu semelhante, ela se acalma, a ponto de Chico Xavier não usar, Divaldo não usar, porque ele direcionava Divaldo para mais de 600 filhos, como eu disse, para mais de 500 netos, então não sobrava, como Chico amava ou tinha um caso de amor com a humanidade, então não sobrava para outras coisas. Se o casal não vir junto para a casa espírita, pode dar separação, porque ele vai esfriar sexualmente ou ela, e se ambos não vierem juntos, ou se um não entender o outro, a coisa vai pegar. Então essa força criadora transforma-se na energia universal, que transforma-se na matéria mental, para dar forma ao nosso pensamento. Então nós podemos interagir com ela lá do começo, com Kardec, Livro dos Espíritos, questão 613. Cada ser organizado de acordo com a obra que deseja construir e auxiliar nos fenômenos da natureza, assimila uma porção de princípios inteligentes do universo. Não é a força primordial? O átomo primitivo? Na obra A Gênese agora, no capítulo 6, não existe senão em todo o cósmico uma única matéria primitiva. E se estamos falando dos fluidos, propriamente dito, porque ela transforma-se nos fluidos, não existe nada em a natureza que não seja uma porção dessa energia. Está na Gênese, com todas as letras. Está também no livro Despertar da Consciência, que sintetiza mais de 600 obras estudadas, principalmente mais de 200 do plano físico, a começar pela codificação organizada por Allan Kardec.
E esse energismo vai transformar-se em nossa mente em bioenergia, a energia que gera, nutre, organiza e mantém a vida. O Evangelho em nós, agora fulgurando, fluindo através da nossa mente. Esta energia, ou bioenergia, é o que nós chamamos no sistema periódico, na química, de neutrônio, da energia nêutron, que hoje está o núcleo, nós viemos falando há mais de 15 anos, há quase 20 anos, e nos últimos 6 a 10 anos a ciência colocou no sistema periódico o elemento zero, o neutrônio. Essa energia nêutron no núcleo do átomo, quando ela recebe um convite, um estímulo, ela se transforma em próton. O próton, trabalhando no seu dinamismo, transforma parte da sua estrutura em elétron. E esse elétron, no seu dinamismo, porque ele é constituído de uma porção de fótons, liberam fótons nos saltos quânticos. E esses fótons formam a energia vital que organiza e mantém o átomo, ou que forma o primeiro núcleo do psiátomo, e ele simboliza também a consciência do próprio átomo, e é o nosso magnetismo. São esses fótons que eu uso para reorganizar o meu corpo, o mecanismo que eu uso para interagir, para ordenar, ou que eu uso para interagir através dos relacionamentos com os meus semelhantes. Então, no núcleo do átomo vai ter no mínimo 2 potências. Uma dando as ordens, a outra obedecendo. Uma sendo o elemento ordenador e a outra representando o agente, o intermediário. Uma a força positiva, a outra a negativa. Uma o ânima, a outra o ânimos. Outra o yin e a outra o yang. Mas fazem parte da mesma coisa. Negativo, ou melhor, positivo é o início de uma tarefa, negativo é a sua conclusão. Se formos olhar por esse ângulo, o positivo é menos evoluído que o negativo. E nesse dinamismo, porque não para, tem átomos que duram 2 milésimos de segundo. Ele tem 1 minuto para encarnar, ter a sua experiência, e no minuto seguinte já tem que estar planejando o seu desencarne e a sua próxima experiência. E nós temos 2 milésimos de segundo para decidir o que nós vamos fazer na próxima etapa, porque senão ele vai embora e vai trabalhar em outro lugar. E com esse energismo criamos os fractais elementais que compõem todas as formas da natureza, conforme Kardec, e a matemática no ensino acadêmico também já reconhece isto, desde as coisas mais simples às mais complexas. E esses elementos que compõem, segundo Kardec, desde os átomos, que são os responsáveis pelas vicissitudes que passam os átomos, as transformações, e eles vão compondo então os átomos, e aqui o caso do átomo que nasce do neutrônio, o hidrogênio simples, um próton, um elétron. O segundo elemento do sistema periódico, o hélio, vai gastar 4 desses, conforme eu disse. Mas 4 vai somar 8 elementos, e aqui ele só tem 6. Libera-se 2 elétrons que podem participar da energia elétrica sem prejuízo. Ali só tem os elétrons, liberando fótons. Rebaixa-se 2 prótons para nêutrons. Dos nascidos de mulher, João Batista é o maior. No átomo de hidrogênio, o próton é o maior. Ali, ele vai ser o menor. Mesmo sendo menor no segundo, ele já é maior do que aqui. Mesmo sendo neutro ali, o neutro de lá é maior do que o próton daqui, porque lá tem experiências maiores. Então não há prejuízo. E a isso chamamos individualização. É a soma de muitos. E eles vão passando por todos os átomos se combinam para formar as moléculas, e nós vamos ter com essas moléculas a composição do reino mineral. Não existe no reino mineral nada maior do que uma molécula. Ela pode ter 50.000 átomos, mas não passa de moléculas. E essa sociedade organizada, átomos, moléculas, compondo esse universo fantástico, a água representando este reino, nós podemos interagir com ela e mudar a sua estrutura em meio segundo, transformá-la no mais perfeito medicamento ou no mais potente alimento. Alimento ela já é, e medicamento também. E é o que fazemos com a água magnetizada. E entre a água, o reino mineral, a fronteira para o vegetal, porque Kardec também, na Revista Espírita, e eu coloquei no livro também, por agora eu vou falar do elo perdido entre o reino animal e o homem, o pré-humano, os duendes, os gnomos, os diabretes. Está no livro dos Espíritos.
mas está na Revista Espírita. Mais tarde vos falarei do elo entre o animal e o vegetal, entre o vegetal e o mineral. Não deu tempo. Então está aqui, o vírus é o elo. Está na fronteira, ele é o minério indo para o reino vegetal. São os vírus que se unem, são as bactérias que se unem, são os micro-organismos que se unem para formar o reino vegetal. É uma comunidade. Então esses vírus, eles estão ao mesmo tempo com o pé no reino mineral, indo para o vegetal. Eles não são agressivos, não são eles que causam as doenças. Nós que causamos, desrespeitando as leis e desorganizamos a sua estrutura harmônica. Quando eu descobri isso, por isso que eu nunca mais tomei remédio. As células dos vegetais é uma comunidade de bactérias, mitocôndria. Mitocôndria, na realidade, é uma bactéria domesticada, e existem doutores em biologia que já acharam vírus trabalhando no interior de bactérias. No nosso caso, em nossos músculos, tem uma média de 2.000 mitocôndrias como usinas de forças para transformar o que nós chamamos de glicose, o ATP, em energia, para que construamos as proteínas para alimentar o nosso corpo, as nossas células. Então aqui essas organelas são seres vivos compondo uma consciência una. Então vários elementos, o retículo endoplasmático rugoso, porque é o retículo endoplasmático liso, com essas pontinhas, que é o que nós chamamos de ribossomos, e vai compondo, lá no reino humano nós chamamos de ribossomos, e vai compondo essas comunidades. E entre o vegetal e o animal está um deles, a lesma folha. Poderia ser o dragão marinho folhado, que é um galinho de árvore, só que é um animal, uma plantinha que anda, que nada. Então a lesma folha, como animal, ela come tudo que tem direito em 2 semanas. Como vegetal, ela faz fotossíntese o resto do ano. Isso a ciência encontrou ali na região do Canadá, a lesma folha. Nós ontem, o dragão marinho folhado é o cara, né? Porque é o futuro do cavalo marinho. E aí eu fico imaginando em trazer aquela tecnologia para hoje, porque lá quem engravidava era o macho. Há espécie de passarinho que quem põe o ovo é a mãe. Pode até chocar um pouco, porque reveza mãe e pai. E depois, na hora de criar, agora é função sua. A minha parte eu já fiz. Tem muitos animais, não é só os pinguins e outros não. Tem uns que tem que se virar desde o começo que nasce, já tem que se virar sem pai e sem mãe, não é isso? Então a célula do animal já bem mais sofisticada, bem mais elementos, já evoluíram, já andaram, porque lá no mineral, regido pela força de atração, repulsão e pela sensibilidade que começa lá, porque a água, não existe nada mais sensível que a água, eu não conheço. E a água já é considerado um ser vivo que tem a capacidade de registrar o que pensamos, o que sentimos, o que falamos e o que fazemos. De modo que quando tomamos água, estamos trazendo informações para o nosso corpo, segundo os cientistas. Descoberta esta na Alemanha, no Instituto Aeroespacial de Stuttgart. No reino vegetal, além da força de atração, repulsão, da sensibilidade, as plantas desenvolvem instintos. Há plantas que criam armadilhas para capturar animais, para que esses animais reencarnem lá, porque só desce quem subiu, para ensiná-las a ser animais. Elas não comem animal morto, animal vivo. Extrai a consciência do animal para acelerar o seu processo evolutivo. Plantas carnívoras. E tem humanos querendo ser vegetarianos, achando que isso vai mudar, vai torná-lo virtuoso. Isso é nobre, não comer carne. Mas quando conseguimos manter o nosso corpo saudável e quando paramos de ferir as pessoas com as nossas palavras, através da maledicência ou dos pensamentos ou dos desalinhos de qualquer ordem. Não coma carne, mas veja lá, os vegetais são igualmente vivos. Não os desperdice, não coma em excesso, só traga para dentro do seu corpo o essencial. E não jogue água fora, ela é igualmente viva. Não maltrate os fluidos, eles são vivos, porque os elementos que os compõem são seres vivos. André Luiz. O átomo, um aglomerado de forças vivas. André Luiz também. Onde está o mais pequenino? O princípio inteligente do universo. Tudo que fizermos a ele é a Jesus que estamos fazendo. Agora está aqui o que Allan Kardec estava falando naquele momento. Os pré-humanos. Esses seres têm um corpo híbrido. Ele pode tangibilizar
ou desaparecer na nossa frente. Além da força de atração, repulsão, da sensibilidade, dos instintos, da inteligência no animal, porque o animal, além dos instintos, usa a inteligência, eu acho que agora bem mais do que a inteligência, porque aquela cachorrinha que vai lá adiante comer, e lembra que de onde ela saiu ficou vários sem comer, e traz comida para os outros, isso não é instinto, isso não é só inteligência, isso é sentimento de solidariedade, isso é fraternidade. Os animais, parece que se Kardec estivesse aqui hoje, hein? Os animais não criam ferramentas, está na Gênese. Um passarinho do tamanho de um canário vai lá no orifício da madeira, olha para esse visitante, esse morador ilustre serve para o meu almoço. Mas como o biquinho dele, ele tenta, não alcança o visitante, ele olha para um galinho seco, quebra um pedaço maior, põe no biquinho, dá uma cutucadinha no caboclo, ele vem lá fora para ver quem está batendo, e aí ele serve almoço. Ou quando não dá uma espetadinha nele, traz ele. Isso não é ferramenta? Tudo cresce, tudo evolui. Há mundos, segundo Camilo Flammarion, porque ele desdobrava, que as árvores andam. Há mundos que os animais constroem casas como os humanos por aqui. Veja a obra de Camilo. Então esses pré-humanos, eles estagiam em nosso corpo, governando os nossos órgãos, governando os nossos sistemas, até aprenderem a governar os nossos corpos físicos. Depois vão aprender gradativamente a governar cada parte do perispírito. E quando chegar ao domínio completo de governança desse universo, agora sim eles humanizam e passam a ser uma de nossas personalidades, um de nossos filhos. São eles. E a célula humana, bem mais sofisticada, só para que vocês tenham uma ideia, uma célula do sangue, que é uma das mais simples, tem 280 milhões de moléculas, cada uma com a média de 10 mil átomos. Essas organelas, uma quantidade, só as usinas de força, como eu disse, na célula muscular, na célula do fígado, mais de 2.000 bactérias domesticadas, sem falar das outras organelas. E está aí o nosso corpício, que é a soma de muitos seres. E a maioria de nós desconhecemos que os ossos não são feitos de cálcio. E os leites de hoje tem tudo, soda cáustica, um monte de coisa, menos cálcio. Se for lá do pé da vaca, como nós falamos em Minas Gerais, pode até ter a chance de ter um pouco, mas o ser mais especializado para ajudar-nos a reconstruir os ossos, a couve. Em jejum, um copo de sumo de couve, copo pequeno, uma xícara, sumo de couve. Tem pessoas que colocam a vitamina C junto. A vitamina C pode vir junto, pode vir o limão espremido 1 hora após. 1 hora após, ela vai potencializar o ferro da couve, vai carregar mais de 50% a mais do que o corpo já sabe fazer. 1 hora depois, não é colocar lá na couve para disfarçar o paladar, e queremos colocar um monte de outras coisas. Pode fazer, mas é o sumo de couve. E assim, para nos ajudar na reconstrução dos olhos, o ser que tem mais vitamina A couve quase a totalidade dos elementos que compõem os ossos. Para ajudar na reconstrução da visão física, a cenoura, não é cenoura ralada, nós expulsamos quase a totalidade dos seus elementos. Nem a cenoura cozida, que complicou ainda mais. A cenoura in natura, você morde na mocinha. E vagarosamente vai aprendendo a mastigar, porque se a gente não sabe mastigar 30, 50 vezes, você não vai conseguir engoli-la menos de 30 vezes, você vai engasgar. E não tem que trazer água para dentro, é a cenoura, é a vez dela. E ao mesmo tempo fazer o projeto de reeducação dos olhos, porque corrigir a parte física, que é o efeito, sem corrigir a causa, não vai dar certo. E quando essas energias, essas consciências que começaram desde os sistemas mais primários da estrutura óssea, que é basicamente reino mineral, passando pela estrutura muscular que reveste os ossos, a pele que os protege, começando pelo sistema digestivo, chegando ao sistema respiratório, ao circulatório, ao linfático, ao endócrino, quando chega no sistema nervoso,
de algo puramente físico transforma-se em psi. E esse psiátomo, que vai compor desde os instintos às virtudes, começa por compor o perispírito e vai culminar na individualização da própria alma. O perispírito é a alma evoluindo, conforme Kardec. Ou melhor, Kardec não acreditava nesse negócio naquele momento, não. Dizem alguns que não acreditavam que assimilavam uma porção de princípios inteligentes. Afirmam alguns. Emmanuel, na Nova Seara dos Médiuns, não só mostra a assimilação dos princípios ou a exteriorização dos princípios inteligentes do cérebro físico para o corpo. Aqui a alma já individualizada, construindo novos núcleos, formando novas realidades para compor o que chamamos de espírito. Mais tarde, a começar pela mente, mais tarde pelo Cristo interno e depois, culminando na elaboração desse Cristo, o espírito imortal. Então nós somos o espírito, somos também o Cristo interno, que é uma fração, somos a mente, a alma encarnada, esse que é na realidade somos, o perispírito, o corpo físico e etc. Sobre vida feliz, sempre se vê o problema na outra pessoa e o erro estampado no semblante do outro. Normalmente, quando alguém cria dificuldades e embaraços, está reagindo contra a tua conduta, a forma como te expressaste e a maneira como agiste. Pode-se dizer que, no amor, quando alguém se identifica com uma pessoa a quem supõe amar, está apenas realizando um ato de prolongamento de si mesmo, portanto, amando-se e não a outra pessoa. E Emmanuel fala a mesma coisa. Normalmente amamos nos entes queridos a nós mesmos. O dia que eles mudam até para melhor, não gosto mais de você. A gente pega uma mala que está com alça e troca por uma sem alça. E depois, mais tarde, troca com a sem alça por uma caixa de papelão molhado. Não é normalmente assim? Porque não é o outro que tem que mudar, sou eu. O único amor que me fará feliz é o amor que eu me tornar. Joana, na obra Atitudes Renovadas. O amor do outro não vai preencher o vazio na minha consciência. Jamais. Ninguém consegue amar o outro no sentido de fazê-lo feliz, nem consegue, segundo ela, infelicitá-lo, porque a causa da sua infelicidade já está nele ou nela. Então não será possível jamais fazer o outro feliz nesse sentido de ele não se mover, de ele não fazer algo por si mesmo. Ela narra lá, quando alguém quer ser feliz de fato, e mostra até mais do que isso, quando alguém me ama, eu recebo estímulos. Quando eu passo a amar, a cura acontece naturalmente. Podemos concluir? Vamos devagar e compassado. Jesus e Vida é a obra para todo aquele que deseja viver em clima de bem-estar. Você só vai pensar no bem-estar para criar o hormônio adequado da plenitude do seu corpo, da sua emoção. O cuidado com a conexão mente-corpo deve ser relevante, porque a mente é que vai determinar o que o corpo seja, ou o corpo pode escravizar a mente também, se eu não colocar ele no lugar dele. Ele quer algo e escraviza a mente para começar a pensar no algo. Sendo a mente uma emanação do espírito, dele procedem os impositivos necessários à evolução. Você que vai dar as ordens. O corpo tem que obedecer às suas ordens, mas as ordens têm que ser algo que promove o corpo, não apenas que o... certo? Como fosse um regime, por exemplo. Eu nego o alimento para o meu corpo. Não é negar que você vai conseguir emagrecer. É comer, às vezes, o que ele necessita, mas mastigando mais, tendo um prazer maior na alimentação, até porque a maioria come por prazer mesmo. Comemos por prazer ou por hábito. Neste campo que é a mente, nada é impossível se realizar, nada.
exigindo-se apenas que sejam criados novos hábitos mentais saudáveis. Ao invés de eu não consigo, eu consigo. E já se veja como se já tivesse conseguido, que é o que ela nos ensina. Que se realizem exercícios ideológicos de forma a resultarem esses hábitos mentais, esses exercícios das ideias e dos ideais, edificantes e propiciadores de equilíbrio ou de tranquilidade. Em realidade, a tarefa não é tão complicada, bastando que a todo pensamento perturbador, vem cá, senta aí no divã, senta aqui do lado. Isso aconteceu há muito tempo atrás. E se é você, algum amigo que está induzindo-me ao suicídio, a interromper a minha vida, isso não vai te levar a nada. Você vai assumir responsabilidade induzindo-me a ir com você. E eu posso ajudar você sem ir com você. Então venha você para cá e acompanhe a minha trajetória nos meus exemplos, que você vai se modificar também. Não tenha medo. Os Espíritos não vieram para nos torturar. Eles vêm pedir socorro de acordo com a nossa frequência. Então, bastando que a todo pensamento perturbador se contraponha um de natureza edificante, o oposto, como eu comecei a dizer, o que nós realmente queremos. Como não se podem eliminar pensamentos que procedem de fontes remotas do ser, quer dizer, por mais remotos que sejam, não dá para se livrar deles, é possível substituí-los por outros que se irão fixando até tornar-se natural o hábito das conjecturas saudáveis, até ser prazeroso. Toda vez que se diz ser algo impossível de ser realizado, mais se lhe fixam as raízes, enquanto que, toda vez quando se experiencia uma atividade que parece inalcançável, em cada futura tentativa, ei-la apresentando-se mais fácil e de resultado mais compensador. Toda vez que eu falar não consigo, Jesus decretou: farão coisas maiores do que agora faço. O mínimo que eu posso pedir, como Emmanuel nos ensina, aqui estou eu, aqui está o trabalho. Não estou pedindo trabalho conforme as minhas capacitações, porque para isso eu não tenho. Agora capacita-me para o trabalho que apareceu, porque eu garanto a vocês, trabalho não falta lugar nenhum no cosmos. Não. A criatura que serve pelo prazer de ser útil, ela progride sempre e encontra em si mesma 1000 recursos para a solução de todos os problemas. Emmanuel, na obra Fonte Viva. Pode ir lá consultar no capítulo 82, ele dá essa receitinha para nós. Episódios diários. Cada vez que se postergue a ação dignificadora em favor de ti mesmo, as circunstâncias se tornam mais complexas e difíceis. Se eu tenho a oportunidade e não vou à luta, o mínimo que pode acontecer é de eu não conseguir naquele momento, mas pelo menos eu já sei como não fazer. Jesus de vida outra vez. De início, em razão dos hábitos doentios preservados, que pode estar aí há milênios, parece muito difícil. À medida, porém, que se repetem as tentativas, abrem-se os espaços de silêncio interior na mente e na emoção. Porque nós estamos mudando o mental, o emocional, para agir nos automatismos, que são os instintos, e mudar as coisas por aqui, facultando a captação dos significados da vida, a força do Evangelho, como nós vimos, ao tempo em que os estímulos para realizá-los fazem-se mais vigorosos, porque temos uma fonte inesgotável e inestancável em nós, e sabemos que o Evangelho é força, vitalidade, vida, o amor, a matéria-prima do cosmos e etc. Vitória sobre a depressão. Aquilo que no começo significava um verdadeiro sacrifício, agora passa a ser um sacro ofício. Porque na realidade é o sentido verdadeiro hoje dessa palavra, mas a gente fala sacrifício. Após treinamento e repetição, incorpora-se aos costumes, tornando-se parte da natureza moral em desenvolvimento contínuo. Então a gente vai nos tornando aquilo que pensamos, aquilo que sentimos, aquilo que falamos, aquilo que vivemos. Triunfo pessoal. Desenhado um objetivo interior, no seu caso a cura. E para que você quer sarar?
desenhado um objetivo interior e de imediato forças complexas, que são os elementais e outras, apresentam-se para que o mesmo seja conquistado. Quer algo mais simples do que isso? Está no livro, no diálogo com o alimento, a partir da página 361. Então eu vou construir esse objetivo. Aqui estamos nós, que é o centro da consciência individual, a alma encarnada com as suas subdivisões. Os brincalhões, os mais maduros, porque temos valores em nós, o mais nervosinho, o preconceituoso, o que é amante da natureza, o que está de bem com a vida e etc. São estados da nossa consciência. Eu vou imaginar algo, que segundo ela na obra Plenitude é mais ou menos assim. As ideias enobrecedoras, os planos de futura ação benéfica são portadores de energia equilibrante que estimula os complexos campos celulares, propiciando-lhes harmonia e produtividade. Ideias. Quem está impedido de criar novas ideias? Ideias é quando eu penso numa coisa, penso noutra, uma porção de pensamento forma uma ideia. Planos são várias ideias juntas, e eu planifico o acontecimento de uma coisa. Então, se essas ideias, se esses planos já são portadores de energia equilibrante, que faz tudo isso com as células, veja o que ela mostra na sequência. Aqui estão as células, porque as primeiras que vão receber são as células nervosas, que vão captar a informação e vai gerar as sinapses, vai fazer as fofocas. Ela conta para as outras e daqui a pouco o corpo inteiro está sabendo. Então agora, vai transformar isso em hormônios, que são os mensageiros químicos. Esse é o testosterona, bonitaço. Nós somos uma belezura, não somos? É um ser e uma expressão da nossa consciência. Aqui está a célula, ela vai atingir o núcleo através daquele automatismo que eu disse, e vai atingir o citoplasma e vai envolver em vibrações de amor todo esse universo, estimulando o aumento da produtividade das mesmas. A produção dela é o que nós chamamos de ectoplasma, o plasma para gerar novas células, para nutrir as que já existem e para organizar e manter. Como devemos fazer? Eis a receita. O indivíduo deve concentrar-se numa visão saudável. Então eu imagino essa visão saudável, projetando-se no tempo em condições de equilíbrio. Eu me vejo daqui a pouco equilibrado, ver-se recuperado. E agora o que faz de fato a diferença? Assumindo responsabilidades, mastigar mais e comer menos, e desenvolvendo as atividades que pretende encetar, que pretende concretizar. O que eu quero fazer com o corpo saudável? Aqui estou eu, aqui estamos nós, num estado que não gostaríamos, pelo menos pensar num estado harmônico. E é baseado nessa imagem que nós vamos fazer o nosso exercício. Então vocês podem imaginar o que quiser lá. Se aqui vocês estão inseguros, imagine vocês seguros, confiantes. Se a tristeza está abatendo, que interrompe o mecanismo de criação da endorfina, da noradrenalina, os hormônios do bem-estar, imagine vocês felizes, alegres, dinâmicos. Então, o que queiram criar, pode ser a inteligência mais ampliada, pode ser a memória mais expandida, pode ser a capacidade de raciocínio, pode ser o que vocês imaginarem. Pode imaginar também ser o dono do mundo se quiser, desde que administre-o com justiça, sabedoria, tendo, como Joana de Anjos nos ensina, no amor, justiça e caridade, assim: o amor compreende, a justiça corrige e a caridade salva, porque caridade é auto-iluminar-se e contribuir para a iluminação do outro. Ter o necessário para gerir a própria vida e propiciar os meios para que o outro tenha o necessário também. Então comece a inspirar suavemente, amorosamente, e imaginando o Evangelho como um repositório de força, vitalidade e vida, e imaginando que estamos em Jesus. Todos nós estamos dentro dele. Ele é a videira, nós somos os ramos. E é tão frágil a tese dos demônios que Jesus estaria expulsando ele próprio, porque tudo isso está dentro dele.
Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Está na Bíblia, em Colossenses, Paulo. Somos órgãos do teu corpo, somos células do teu corpo. Todos nós, todos os seres que estão no planeta Terra e tudo que existe no cosmos está dentro de Deus. Pensem, sintam, desejem, planejem a atitude ideal, o comportamento ideal, para que nós possamos preencher os vazios existenciais em nossa consciência, tendo como único meio ou meta o amor, como vocês viram lá, a causa única do nosso existir, o amor que gera a vida, o amor que nutre a vida, o amor que organiza e mantém a vida, a lei que rege o amor. Inspire esse amor, inspire, trazendo o ar para dentro, inspirem e depois expire o amor que há em vocês. Traga para dentro o amor, coloque para fora o amor que já consegue ofertar. E neste ir e vir, segundo as nossas necessidades, uma semente do nosso amor colocada para fora pode multiplicar 100 ou 1000 vezes. E ela volta multiplicada 100 vezes, 1000 vezes a mais. Pense na paz que deseja ao mundo, desejando pacificar-se em primeiro lugar. Pense no país mais justo, leis mais justas, um mecanismo mais solidário e fraterno, para que possamos apresentar ao mundo, de fato, o Brasil como coração do mundo, como a pátria do Evangelho, porque no pensar, no sentir, no falar e no agir, vivemos somente o que a nossa livre escolha permite, e ela não permite senão que escolhemos somente o bem. Eu só faço a vontade do meu Pai que está no céu, disse-nos Jesus. O livre-arbítrio, chamado a escolher o bem e o mal, é criação nossa, porque o mal, se é que ele existe, porque André Luiz narra isso na obra Sinal Verde, que o único mal a temer é aquele que ainda existe em nós, criação nossa. Então o único mal a temer é aquele que por acaso existe em nós, a ignorância, que é o que chamamos das causas do mal em si, se assim podemos dizer. E na obra Respostas da Vida, se consertarmos dentro, se harmonizarmos, fora tudo ficará bem, porque dentro está Deus e fora também. E Ele é onipotente, tem o poder para fazer o que quiser e só faz o bem. Só criou o bem, só criou o amor. Sinta, pensem, desejem, sejam pequenos deuses. Ele é onisciente, sabe de todas as coisas. Nós, em relação ao nosso universo, deveríamos ser, porque estamos em todas as partículas, como nos ensina Joana de Ângeles em Dias Gloriosos. A consciência está em cada partícula do seu universo, da mais íntima estrutura da consciência à mais simples manifestação das partículas no corpo físico. Deus é onipresente, está em todas as coisas. Nós também estamos em nosso universo. Que desejemos esta onipotência para transformar a nossa realidade para melhor, esta onisciência em saber como fazer, e esta onipresença estando em todas as partes, realizando o que for necessário. Muita paz, muita luz, muito obrigado, e que todos os seres idealizem essa felicidade e plenitude, idealizem a paz, a ciência da paz, idealize a saúde integral. Muita paz, muito obrigado.